Queridos alunos, boa tarde. A nossa última aula de hoje, Geografia. Vocês já perceberam que eu deixei duas aulas, uma de História e uma de Geografia, para trabalharmos o PET 300 anos de Minas. Então, a nossa aula de hoje é sobre Minas. Para essa aula de hoje, como eu acredito que você já tenha terminado o seu desenho, que você já tenha me enviado, porque eu recebi bastante desenhos ontem, tá? Eu quero agradecer também por isso. E nós vamos começar então as atividades do PET 300 anos. Para a atividade do PET 300 anos, você tem aí um formulário, um endereço de formulário. Esse formulário que eu mandei para você. Então vamos ao formulário? No nosso formulário de 300 anos de Minas, tem assim, essa é a primeira atividade, né? Também você precisa colocar o seu nome completo, a data do preenchimento do formulário. E nós temos aí o conceito de Minas além das Gerais. Para esse conceito de Minas além das Gerais, eu deixei para você o mapa, o mesmo que vem lá no seu, PET, tá? Então nós temos aqui o formulário. Eu vou ler para você, tá? Então acompanhe comigo a leitura. Minas Gerais é o quarto estado com maior extensão territorial, o terceiro mais rico e o segundo mais populoso do Brasil. Sua fundação oficial aconteceu no dia 2 de dezembro de 1720, em meio a um contexto de conflitos recorrentes na região durante todo o século XVIII. Celebração. Esta é a palavra síntese que melhor define o projeto Minas além das Minas. Querem celebrar os 300 anos de Minas. Pena que é em meio à pandemia, né? Edição 300 anos. Realizar no período de 2 a 6 de dezembro uma edição virtual especial comemorativa de 25 anos do projeto Minas além das Gerais, promovendo a cultura e as tradições mineiras, celebrando os 300 anos de criação do estado de Minas Gerais, com a participação de renomados representativos artistas do estado. Mesclar tradição e a contemporaneidade latentes na cultura, nas tradições mineiras, levando-as às mais diversas camadas da sociedade através do mais potente meio de comunicação atual, a internet. O que se propõe é a exposição, a realização de uma grande mostra histórica sociocultural mineira por intermédio de um exclusivo canal no YouTube, onde as manifestações artísticas oriundas de Minas Gerais, criada ou realizada no decorrer do século XX, serão apresentadas, debatidas, estudadas e homenageadas ao amalgarmos duas potências, né? Ao desejarmos duas potentes vertentes, projeto Minas além das Gerais, mais 300 anos de Minas, de grande credibilidade comercial e artísticas e de forte impacto histórico-cultural, acreditamos que a junção de ambos refletirá possivelmente no público, na mídia, no público e na mídia. Eu achei que tinha mais alguma coisa, mas não tem não. No público e na mídia.
É porque o E está emendadinho aqui, ó, no público e na mídia. Ou seja, você e todos os meios de comunicação vai olhar para Minas diferente a partir dessas comemorações. Era isso que visava. Não imaginou o ano passado, o ano atrasado, quando vem esse tempo todo preparando os 300 anos de Minas, que estaríamos em período de pandemia. Né? Ninguém pensou nisso. Então, pensava-se numa coisa grande. Claro que teria as coisas estaduais pela internet, teria. Mas a gente ia recolher, a gente ia enviar, ir para fazer uma exposição. Ninguém pensou que ia ser tudo virtual, né? Teve-se que adaptar nesse momento, não tem outro jeito. Por isso, ó, tudo isso será feito e vamos continuar a leitura. Por dentro da história, Minas nasce em berço de ouro. Falei para vocês naquela leitura lá na abertura do nosso projeto. Então, por dentro de Minas, e Minas nasce em berço de ouro. Por que você acha que esse Minas tem essas coisas assim, parecendo umas montanhas? Porque Minas é assim, montanhoso, né? Cheios de colinas, né? Pequenas montanhas, vales também, né? Porque tudo que sobe desce. Tá? O desbravamento da localidade que hoje compreende o estado de Minas Gerais na região sudeste, atualmente composta por 853 municípios. Já li isso para vocês. Esse texto aqui, dos 300 anos de Minas, está lá na nossa primeira leitura. Como ele é muito grande, eu não vou ler ele de novo. Mas ele vem falando aqui para você, quando Minas... quando começaram a desbravar Minas, por que vieram para cá, em busca de ouro, pedras preciosas, das nossas batalhas, né? Da Inconfidência Mineira, brigando por liberdade, ainda que tardia, brigando também para que as nossas riquezas ficassem aqui, levaram tudo para Portugal. Quando viram que não tinha muita coisa, ainda implantaram mais tarifas, mais taxas, mais impostos, para poder sugar o restante que tinha, tudo que tinha, para não deixar nada. Então, tudo isso está aqui nesse texto que você agora vai ler, porque se você... eu não quero ler ele não, é muito grande. Volta lá no vídeo que eu já mandei para você e ouça a minha leitura. Então, nós temos aí o ciclo da mineração e o povoamento do estado, que eu coloquei aí para você uma imagem representando. Eu coloquei uma imagem diferente do seu pet para que você tivesse visão de outras imagens, tá? Para não falar, eu só vi essa imagem. Não, eu pus outra para que você tenha visões diferentes, né? Todo mundo trabalhando no sol, aqui, ó, num sofrimento, homem, mulher, independente de sexo, mas eram escravos e por isso trabalhavam de sol a sol. Mas o Senhor aqui, ó, sendo tampado por uma folha gigantesca para que não tomasse sol, né? Então vai ver a exploração tanto da riqueza quanto da mão de obra. Então nós temos aqui a exploração da riqueza baseada na mineração, desencadeou uma grande onda migratória. Migrou só os portugueses? Não. As outras regiões do Brasil também foram para lá, tá? Então aqui também tem tudo isso. Também já foi lido para vocês, tá? Em 1823, em razão da coloração escura das pedras de ouro descoberta na ocasião, deu nome à cidade que hoje nós conhecemos com Ouro Preto para Ouro Preto, tá? Fala também como era, eu já li também para vocês esse texto, não vou ficar relendo porque gasta muito tempo e vocês não vão querer assistir o vídeo, né? Então vamos às questões. O que se extrai dessas Minas Gerais? Marque a opção correta abaixo. Então você leu, eu li para você no outro, mas eu não lembro, então você volta aqui e procure a sua resposta, leia o texto. O que se extraía? Extraía água, terra, ouro, ferro, óleo, terra, diamantes, ouros, esmeraldas, metal, argila e água? Não sei.
De acordo com o texto, você vai saber qual opção marcar. Ah, eu não sei, professora. Então, releia o texto, tá? Quantos anos Minas Gerais irá completar em dezembro? Marque a resposta correta. 303 anos? 330 anos? 300 anos? 400 anos? Também, né? De acordo com o que estamos trabalhando no PET 300 anos de Minas Gerais, marque um tema que você acha mais interessante. Arte e arquitetura, artesanato, cultura, gastronomia mineira. Essa é uma resposta pessoal, até por causa do nosso trabalho lá da sala de aula invertida, né? De repente você vai falar, eu gosto de gastronomia, tanto que eu escolhi lá no meu trabalho falar de gastronomia. Ah, mas eu vou marcar artesanato porque eu gosto. Não tem uma resposta certa ou uma resposta errada. Tem uma preferência e a preferência é a sua, tá? Questão de número 4. De acordo com o texto acima, responda. A celebração deste projeto Minas Além das Gerais será realizado no período de 2 a 5 de dezembro de 2020, de 2 a 6 de dezembro de 2020, de 2 a 8 de dezembro de 2020 ou de 2 a 8 de novembro de 2020. Não sei. Você sabe. Você é mais esperto que eu. Então você olha lá, né? E saiba onde está essa resposta. Número 5. Em um contexto, foi destacado Ouro Preto por ter sido a primeira cidade do estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Isso aconteceu no ano de 1980, 1970, 1990 ou 1982. Também está no texto. Todas as questões são interpretação do texto. Questão de número 6. A exploração da mineração desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões do Brasil colonial, ocasionando o aumento da densidade populacional. Todo mundo veio, encheu de gente. Tinha mais gente do que algumas cidades de Portugal. E da circulação de pessoas escravizadas no território. Responda em que século aconteceu. Lá no texto tem. Fala que tinha mais gente aqui do que em Lisboa, em Portugal. Aqui não, em Ouro Preto, né? Aqui no Brasil, na cidade de Ouro Preto, tinha mais gente do que em Lisboa, capital de Portugal. Por quê? Porque os portugueses vieram desesperados querendo nosso ouro. Aqueles que eram do Brasil, já estavam no Brasil, levaram, porque aqui é 1700 e alguma coisa, né? Então o Brasil já tinha 200 anos de invasão. Então esse pessoal que já estava aqui, tinha escravos, né? Ainda havia escravidão em 1700, né? Ainda vai demorar mais de 100 anos para abolir essa escravidão. E esse povo, esses escravos, foram todo mundo para lá. Tanto que tem uma guerra aí, uma revolta, né? Uma batalha, tá? Nós vamos falar disso. E essa batalha tava todo mundo aqui, ó, atrás do ouro. Na verdade, não só do ouro, né? Mas tudo que fosse precioso naquela região. Então, em que século isso aconteceu? No século XV? No século XVI? No século XVII? Ou no século XIX? Sei, você vai olhar lá e vai achar a resposta. Questão de número 7. Quais são os dois dos maiores artistas do período colonial brasileiro? O arquiteto, escultor e entalhador Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Falei para vocês, nós vamos ouvir falar muito do Aleijadinho. Só agora, professor, falando de Minas, não, meu filho. Toda vez que for estudar história, que falar de arte, é lembrar de Aleijadinho. E o pintor Manuel da Costa Ataíde. Aí ele quer saber, dois dos maiores pintores.
e escultores. Quais são eles? Tá? Durante que eu já falei a resposta. Então vamos para a questão de número 7. O número 8. Vila Rica se tornou capital de São Paulo, Paracatu, Bahia, Minas Gerais. 9. Minas Gerais é um dos 26 estados do Brasil, composto por 853 municípios. Possui extensão territorial de 522 e 122 quilômetros quadrados. 586.253.122 quilômetros quadrados. Marque qual região que fica. Fica na região centro-oeste? Na região sul? Norte? Nordeste? Sudeste? Não sei. Você vai marcar aí. Com uma extensão territorial tão grande, né? Então, poderia ser muito bem onde? Mas não, né? Qual é a cor da bandeira de Minas Gerais e o que está escrito nela? Ah, eu fui lá e copiei exatamente o que é, mas o que significa? Tá? Então, você coloca aqui, ok? Então, a atividade de geografia, 300 anos de Minas, é isso. Tá? Ah, professora, mas não era história? Não, nós vamos distribuir esse conteúdo entre história e geografia, porque tanto fala da história de Minas como da localização, a extensão territorial. No nosso projeto, na nossa grade de divisão de estudo, tem que colocar matemática, português, artes. Por quê? Porque está falando de tudo isso. Está falando, ó, quando leia, quando eu estou lendo para vocês, ou quando vocês leem em casa, é língua portuguesa. Quando você precisa fazer a continha para saber quantos anos tem, você entra em matemática. Então abrange todos os conteúdos. Mas eu vou distribuir entre as aulas de português, de história e geografia, ok? Então é só. Para a aula de geografia, 300 anos de Minas de hoje, é só. Até a nossa próxima aula de história ou geografia ou PET 300 anos, ok?